Quero desejar a ele as boas-vindas e, como o deputado Amin está dizendo, não trouxe a lurdinha do seu avô. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, secretário. Receba os cumprimentos dessa mesa e conceda a palavra à deputada Jandira Fegali pela liderança. Senhor presidente, falo aqui em nome da liderança da minoria, que congrega alguns partidos da oposição, inclusive o meu, o PCdoB, porque ontem eu fiquei chocada com o espetáculo pitoresco daquele pronunciamento do que hoje se chama presidente da República. Sr. Michel Temer, numa cena absolutamente patética, vai ao microfone e não poupa a sociedade brasileira de argumentos e palavras utilizadas em larga escala pela máfia internacional. Usou, inclusive, a palavra capangas. Ele ali, cercado do que ele chamou de presença espontânea, seria cômico se não fosse trágico, de alguns parlamentares, ele faz uma cena de baixíssimo quórum, diga-se de passagem, quórum, aliás, que não abriria sequer uma sessão de debate na Câmara dos Deputados, que não tinham 51 parlamentares ali. Ele chama ali aquela cena de baixo quórum, que de espontânea não tinha nada, e tenta convencer o que é impossível de convencer a sociedade brasileira do que é óbvio. Ele é culpado. Óbvio que ele terá o seu direito de defesa, mas as provas são tão robustas e tão contundentes, com imagens e palavras, que não tem como convencer do contrário. Ali há algo muito difícil, muito duro, muito musculoso de tudo aquilo que vem sendo denunciado. Não há hipótese da sociedade respeitar os argumentos e nem as cenas. Aliás, é importante dizer que, para além dele colocar sob suspeita o Procurador-Geral da República, para além dele montar uma cena que não convence ninguém, ele usou argumentos, deputado Afonso, que são chocantes porque ele nunca os utilizou em defesa de quem ele acusou. A importância da instituição da presidência da República, a ilação sem provas e também a família. Ele nunca pensou na família de Dilma, na família de Lula, na família de tantos outros. Nunca ele discutiu a ausência de provas contra Lula e contra Dilma. Ele nunca utilizou a defesa democrática e institucional da presidência da República ou desse parlamento, e muito menos aquilo que ele chama que é defensável até a morte, que é a Constituição brasileira, que ele ajudou a romper. A ruptura da Constituição brasileira foi coordenada por ele, junto com o senhor Eduardo Cunha, juntamente com seus aliados, juntamente com a articulação internacional, com a mídia, com a Fiesp. Aliás, a Fiesp agora deu uma de Pôncio Pilatos. Lavou as mãos e disse que ele não pode se meter na queda ou não de uma autoridade, de um presidente da República, quando fez movimentos, financiou movimentos e se posicionou de forma aguda, clara e forte pelo impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. Agora, é óbvio que quando ele não se posiciona em defesa de Michel Temer, ele está se posicionando, porque não tem coragem de fazer a defesa de algo indefensável. Agora, o que nós temos que fazer aqui é chamar a responsabilidade deste parlamento. Pelo amor de Deus, nós precisamos ter um mínimo de sensibilidade. Eu tenho a impressão, às vezes, que os deputados aqui não circulam, não andam na rua, não se aproximam do povo, não se aproximam minimamente dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, não andam nem de avião, não estou nem falando de ônibus, nem de metrô, nem de trem, estou falando de avião, porque não é possível que não percebam a insatisfação, a angústia que as pessoas vivem hoje sem esperança, sem perspectiva, e aquela pergunta, e aí? O que vamos fazer? Qual é o nosso futuro? Qual é a perspectiva? O que vai acontecer? Essa é a pergunta diuturna de todas as pessoas que eu encontro nas ruas ou em qualquer lugar onde eu vou.
Jandir, o que vai acontecer? É a pergunta que eu ouço todos os dias. É o emprego da família? É a minha aposentadoria? É o meu direito? É a minha casa? É a minha vida? O que vai ser do futuro do Brasil? O que o Congresso vai fazer? Deputada Luiz, o senhor deve ouvir isso todo dia. O que vai acontecer? Como os deputados vão votar? Quando é que esse governo vai sair? Essa é a pergunta diuturna que a gente ouve. E não é possível que os deputados aqui não percebam isso e vão dar o abraço de afogado neste governo corrupto, nesta quadrilha que tomou conta do Palácio do Planalto. Isso é uma quadrilha. E não é trocadilho com São João. É uma quadrilha de corrupção que rouba este país e que prova um ano depois o que nós dissemos desde o início do debate do impeachment. Esse impeachment não tem nada a ver com a questão ética. Esse impeachment tem a ver com essa agenda de desnacionalização da economia brasileira, do sequestro da dimensão coletiva da política, com a criminalização da política e da esquerda, com o sequestro de direitos do mundo do trabalho sob a ótica dos trabalhadores, com o benefício dos bancos na previdência privada, com a entrega de terras aos estrangeiros. Ou seja, era uma agenda que não tinha possibilidade de execução plena sob o comando dos nossos governos, para os quais nós tínhamos críticas várias, mas certamente a possibilidade de fazer o que estão fazendo hoje não existia. Isso tem que ficar claro cada vez mais para a sociedade brasileira. O BNDES não tinha o papel que tem hoje de financiar as privatizações, os bancos públicos tinham outro papel, a política externa na CEPLAC, na Unasul, no Mercosul, no G20, nos BRICS, era outra política, não era subalterna, não era submissa. Nós fazíamos uma outra política, mesmo com os limites macroeconômicos, mesmo com a política que, infelizmente, o senhor Levi conduziu em alguns momentos no Brasil, mas nós sabíamos de que lado estávamos. Hoje nós sabemos de que lado o senhor Temer está, que não é do lado do povo brasileiro, não é do lado do Brasil, é do lado de interesses externos ao Brasil, externos aos interesses da nação, da altivez e da soberania. Essa era a agenda do golpe. Não tinha nada a ver com ética, porque eles já passaram do nariz a lama que engoliu e engole esse governo. Por isso, as provas são robustas. Aqueles que acusavam de ladrões estão sendo um a um absolvidos, porque não há provas. Não há provas. Querem condenar Lula a qualquer custo, mas não há provas. Há um julgamento político, então que se declare que é um julgamento político, que se diga isso ao povo brasileiro, mas não há provas. Aí sim a ilação. Aí sim a chamada convicção sem provas do PowerPoint, tão conhecido de todos nós. Mas esses, Michel Temer, Aécio Neves, essa turma, tem provas claras de voz, de imagem e de notas. Então é preciso que esse Congresso compreenda a sua responsabilidade nesse momento, que se dê saídas para a angústia do povo brasileiro, que se inaugure um momento de esperança, que se permita ao povo acreditar de novo na boa política, que se permita ao povo acreditar na sua força, no poder do seu voto, da urna, que a gente se some às manifestações do dia 30, agora, daqui a pouco, daqui a 2 dias, que o povo vai para a rua, nas paralisações, nos atos, na greve, que a gente possibilite ao povo acreditar de novo em si mesmo e que a gente inaugure uma etapa que supere a angústia, que a gente se agarre na esperança, no presente e no futuro, e que o povo possa ter saídas, e saídas da democracia, saída da conquista, saída pelos direitos e mais uma luta vitoriosa contra a opressão. E que, sinceramente, esse parlamento dê um mínimo de contribuição a esse momento, não apenas permitindo a instauração do inquérito, e que a gente retire esse obstáculo que é esse governo, e que se permita o direito de escolha ao povo brasileiro antecipando as eleições. Muito obrigado, presidente. Consulto o deputado Diego Garcia. Nós podemos conceder 1 minuto ao deputado Nilton Tato, que já estava aguardando aqui algum tempo. Deputado Nilton Tato.